O extra da novela capítulo 213. Subida rápida. Cerrei os dentes e caminhei para a frente. Senti que esqueceria como olhar para frente se me virasse para trás. Então apenas caminhei para a frente. Esse era o método certo? Eu não sabia. Essa pergunta em si pode ser uma armadilha. Então continuei andando. Eu coloquei mais força na mão que estava segurando a mão de Boss, mesmo que eu não fosse capaz de confirmar devido à minha falta de tato. Logo, o conceito conhecido como tempo se espalhou. Caminhei por uma quantidade desconhecida de tempo com apenas minha visão intacta. Hectares. Eu parecia ter escapado do labirinto antes de perceber, quando comecei a ouvir minha respiração mais uma vez. Então me vi coberto de suor e sangue. Pouco tempo depois, uma dor lancinante me atingiu. Parecia que eu pisei em algumas armadilhas enquanto meus sentidos estavam fora. Acho que terminamos. Mas eu ainda não consigo ver Tio. Espere, o que é isso? Algo está errado com meu pulso. Jane ofegou quando ela saiu do labirinto. Eu recuperei minha respiração e me virei. Poção, eu preciso de uma poção, agi Tio. A mão de Jane estava pendurada em seu braço. Seu pulso estava quase decepado. Suspirei enquanto entregava uma poção a Jane. Sentindo que estávamos sentindo falta de alguém, olhei ao redor. Como eu pensei, alguém estava faltando. Boss, Jane e Jian estavam atrás de mim, mas o mais notável não estava lá. Sheok Junjeong. Mesmo depois de te avisar tanto. Espere, Sheok Junjeong não está aqui. Oh, você está certo, eu sabia que isso iria acontecer. Aquele idiota. Eu vou buscá-lo. Fique aqui. Eu concordei com o comentário de Jane anteriormente e voltei para o labirinto. Boss, que ainda estava segurando minha mão, falou. Jin, deixe-me ir com você. Não, é melhor eu ir sozinho. Você deveria ficar aqui, aviso. É recomendável que você fique parado. Se possível, viajar pelo labirinto ao contrário vem com uma grande penalidade. O administrador do 10º andar também é hostil com você. Ele está atribuindo provações mais duras ao seu grupo. Ajusto um cronômetro de 3 minutos no meu smartwatch e solto a mão de Boss. Ela tentou agarrar minha mão novamente, mas seu sentido de visão ainda estava restrito. Jin, onde você está? Pegue minha mão. Ouça seu chefe. Boss se debateu antes de cair. Volto em breve. Entrei novamente no labirinto. Assim que dei o primeiro passo, uma sensação estranha muito mais forte do que antes tomou conta de mim. Movi minhas pernas para frente enquanto tentava me impedir de vomitar. Continuei a andar enquanto não conseguia sentir nada. Mas mesmo depois de andar por um longo tempo, não consegui encontrar Sheok Junjeong. Quando finalmente me virei, sentindo-me irritado, de repente tive uma sensação estranha. Isso era eu? Eu era eu mesmo. Dame o Calamity Core, e você poderá encontrar seu companheiro facilmente. Saí do meu estupor graças à voz do maldito administrador. Eu balancei minha cabeça resolutamente. Acho que disse alguma coisa, mas não consegui ouvir minha voz. Tolo, você nunca escapará deste lugar. O administrador então desapareceu. Naquele momento, uma janela holográfica apareceu no meu smartwatch. Era o alarme sinalizando que 3 minutos haviam se passado. Não importa o que o administrador fizesse, eu tinha um método para começar de novo. Você usou a reversão do tempo, você volta aos últimos 3 minutos atrás. Esta foi a primeira vez que usei reversão do tempo, depois de obter o mão de relógio do destino. Em um instante, o mundo pareceu ondular, quando uma sensação estranha envolveu meu corpo. Então, o mundo voltou no tempo. Jin, deixe-me ir com você. Vendo o Boss que estava dizendo a mesma coisa, eu balancei minha cabeça. Então, eu entrei no labirinto mais uma vez. Lembrei-me do caminho que acabei de tomar. Já que Sheok Junjeong não estava lá, eu tive que escolher outro caminho. Experimentar essa falta de sentido 3 vezes foi o suficiente. Eu fui para onde eu achava que Sheok Junjeong deveria estar. Guiado pela minha sorte, acabei por encontrá-lo. Ele estava lutando contra algum monstro. Mesmo com todos os seus sentidos isolados, seu instinto de batalha parecia estar funcionando bem. Eu não tinha certeza se riu ou chorava. Fui até ele e o arrastei comigo. Então, quando o cronômetro de 15 segundos acabou, eu deixei o labirinto mais uma vez. O que? Sheok Junjeong parecia confuso, e eu bati em seu peito. Paulada.
Assustado, Sheok Junjeong levantou os braços e cobriu o peito. Por que você estava lutando, Sheok Junjeong? Eu era. Sim. Eu não sei. Eu queria dizer algo, mas antes que pudesse, uma dor intensa atingiu meu peito. Krong. Meu coração disparou. Imediatamente depois, a dor que parecia apertar todos os meus órgãos se espalhou, e meu corpo caiu para trás impotente. Depois disso, não consegui pensar em mais nada. Minha consciência foi varrida por uma onda de dor avassaladora. Eu podia ver Jane e Boss correndo em minha direção. Eles bateram em minhas bochechas e gritaram alguma coisa, mas suas vozes não entraram na minha cabeça. Uma mensagem do sistema apareceu diante de mim. Você alcançou o ponto antes da reversão do tempo. Aviso. Tenha cuidado com a força de dissuasão, o efeito colateral da reversão do tempo. Eu poderia finalmente continuar meus pensamentos. Eu ri inaudível. Claro, a habilidade tinha cargas, mas usá-la 3 vezes seguidas provavelmente me mataria. Felizmente, a dor no meu corpo desapareceu lentamente, quando o éter ativou o orbe da regeneração depois de sentir o estado de dor em que eu estava. Kim Jin. Recuperei minha audição, e a voz de Boz entrou em meus ouvidos. Jin, você está bem? Jain também perguntou. Eu respondi com um sorriso amargo. Então, eu me virei e encarei Sheok Junjeong. Ele parecia estar arrependido e envergonhado, enquanto coçava a nuca, sem saber o que dizer. Realmente parecia que ele estava refletindo sobre o seu erro. Isso é tudo por causa daquele filho da puta. Apontei para Sheok Junjeong com meu dedo trêmulo. Boss, Jain e Jian o encararam com expressões sérias. Na semana seguinte, passamos pelo 11º e 12º andares. Acabei pegando as recompensas que deveriam ter sido de Suo, mas não eram nada de especial de qualquer maneira. De qualquer forma, se Suo precisasse de algo, eu sempre poderia dar a ele mais tarde. Para constar, o 11º e o 12º andares eram palcos solo que podiam ser repetidos várias vezes. Um jogador só tinha que vencê-lo uma vez para subir, e eles poderiam revisitá-lo e tentar o estágio em uma dificuldade mais difícil para avançar suas habilidades. Uau! De qualquer forma, estávamos agora no 13º andar. O 13º andar era tranquilo, e ficamos em uma pequena cabana de madeira com sala de estar e um quarto. A que altura vai esta torre? Quem sabe? Eu retruquei secamente a pergunta de Sheok Junjeong. Ele não disse nada por causa do que aconteceu no 10º andar. Sério, tio? Acho que a Jin sabe tudo. Jane sorriu e disse. Naquele momento, a voz de Boss de repente soou na minha cabeça. A Jin é realmente um returner? O conhecimento e a experiência que ele mostrou até agora só podem ser explicados por isso. Inclinei a cabeça e olhei para Boss, que estava olhando para mim enquanto acariciava a cabeça de Spartan. Ah! Eu entendi facilmente. Eu estava conectado com Spartan, e os sentidos de Spartan transcenderam os de um humano há muito tempo. Quando ele estava em boas condições, ele provavelmente poderia adivinhar os pensamentos de outra pessoa. Quanto ao que eu acabei de ouvir, provavelmente era Spartan lendo a mente de Boss. Eu não sou um retorno. Boss tremeu quando ouviu o que eu disse. Tecnicamente, voltei no tempo 3 minutos, mas isso obviamente não contava. Quase me matou também. Os pensamentos de Boss ecoaram na minha cabeça mais uma vez. Ele pode até ler minha mente por causa de todas as suas experiências. Você está errado. O que eu estou errado? Explique isso primeiro. Apenas saiba que você está errado. Eu balancei minha cabeça e deitei. Um relógio estava tic-taqueando acima. 13F, área de descanso, 63, 23 e 34. Tique, tique. O objetivo do 13º andar era simples. Enfrentando um julgamento mental, por senhoras, ficamos livres para descansar aqui. O único problema era que teríamos um pesadelo horrível se adormecêssemos. Fiquei acordado por cerca de 37 horas agora. Se eu estivesse sozinho, provavelmente já teria adormecido há muito tempo. Fiquei grata por ter companheiros com quem conversar. Estou tão entediado. Eu vou malhar. Fora. Sheok Junjeong rugiu e disparou. Jian olhou para ele bruscamente. Quer treinar? Claro, siga-me. Os dois foram embora, e Jain também saiu para assistir. Eles estavam cheios de energia mesmo depois de ficarem acordados por mais de 37 horas. Em primeiro lugar,
Eles eram o tipo de pessoa que conseguia ficar acordada por 100 horas sem problemas. No entanto, estou com tanto sono. Eu era diferente. Não só eu estava acostumado a dormir bastante, porque eu usei time reversal, uma vez no 10º andar e uma vez no 12º andar, meu corpo estava em péssima forma. Como a festa de Elaine e a festa de Kinsu estavam se atualizando, tivemos que nos concentrar em escalar a torre sem um momento de descanso. Ah! Eu bocejei. Boss, que estava olhando para mim atentamente, perguntou. Você está com sono? Sim. Você é o único que disse que não deveríamos dormir. Eu sei. Já expliquei que dormir aqui resultaria em pesadelo, arrastando as lembranças mais dolorosas e tristes. Farfalhar. Parecia que eu não era o único que estava entediado, enquanto Boz engatinhava até uma gaveta no canto da cabana. Ela tirou um baralho de cartas de dentro. Quer jogar o jogo? Não, eu não posso perder, então isso só vai me deixar com mais sono. Eu pensei em fazer sparring com um dos membros, mas rapidamente afastei a ideia. Eu podia estar acordado durante a luta, mas com certeza iria desmaiar depois. Passei as 3 horas seguintes em transe. Nesse ponto, eu não tinha certeza se ficar acordado ou dormir era um desafio. Eu bocejei e olhei para o teto. Forcei minhas pálpebras que fechavam lentamente a se abrirem. Não durma. Não durma. Eu abri meus olhos. Um teto branco estava acima de mim. Imediatamente pensei, tenho que escrever o próximo capítulo. Que horas são? Peguei meu smartphone que estava ao lado do meu travesseiro. Eram 18 horas. Faltavam apenas 5 horas para o prazo. Eu deveria ter tempo mais do que suficiente para terminar o capítulo. Eu dormi por 8 horas. Eu gemi e levantei meu corpo. Apesar de estar com pressa, havia uma rotina de despertar que nunca esqueci de fazer, navegar na internet no meu celular. Jin, você ainda está dormindo? A voz soou do lado de fora da porta. Inclinei minha cabeça, então olhei ao redor. Na verdade, era o meu apartamento de um quarto. A cama era mais confortável que o normal. Então, quem estava do lado de fora? DRK. Enquanto eu pensava, a porta se abriu e uma silhueta familiar apareceu com cheiro de cigarro. Meus olhos se arregalaram com o convidado repentino. Pai, pare de dormir durante o dia e levante-se. Eu trouxe comida. O rosto de papai parecia um pouco embaçado. Não ouvi nada sobre sua visita, mas não fiquei muito surpresa, já que esta não era a primeira visita surpresa de mamãe ou papai. De repente, minha visão ficou embaçada. O que há de errado comigo? Esfreguei meus olhos. Lágrimas. Eu estava chorando. Por que eu estava chorando? E por que meu coração doeu tanto? Jin. Naquele momento, uma voz suave entrou em meus ouvidos. Era o tipo de zumbido que um mosquito fazia. O que? Eu fiz uma careta e bati meus ouvidos. O que você quer dizer com o quê? Saia daqui. Sim, pai. De qualquer forma, você disse que trouxe carne, tio? Eu perguntei em um tom fofo enquanto pulava da cama. Mamãe estava sentada na sala, cozinhando carne. Mãe, corri e abracei. Você cheira mal, vá tomar banho. Mesmo quando ela disse isso, ela tinha um sorriso no rosto. O que vocês estão fazendo aqui? Papai também está aqui. Só tivemos tempo. Você sempre pede delivery, certo? Pensamos em dar-te uma refeição em casa. Também trouxemos alguns acompanhamentos. Vai lavar o rosto primeiro. Corri para o banheiro e parei na frente da pia. Eu estava prestes a abrir a torneira. Quando parei. Embora mamãe e papai estivessem aqui, hoje não deveria ser tão diferente de qualquer outro dia. Mas ainda assim, por alguma razão, algo parecia errado. Levantei lentamente a cabeça e olhei para o espelho. Eu estava chorando no espelho. Minhas lágrimas pareciam ter se espalhado pelo meu corpo enquanto minhas mãos também tremiam. Eu não conseguia entender. Por que eu estava chorando? O que estava errado comigo? Jin. Naquele momento, comecei a ouvir coisas. O que? Quanto tempo você vai ficar aí? A carne está pronta. Sim, eu vou. Ouvindo papai, terminei de me lavar e saí do banheiro. Uma refeição farta foi preparada na mesa da sala. Acabei de acordar, mas qualquer hora era uma boa hora para comer carne. Eu não poderia estar mais feliz enquanto eu enfiava arroz e carne na boca. Comer com mamãe e papai me fez feliz. Tão feliz que as lágrimas estavam saindo dos meus olhos. Jin. Sim.
Depois que terminei uma tigela de arroz, papai de repente disse meu nome sério. Era o tom que ele tinha quando queria discutir a vida comigo. Sentei-me em linha reta, preparando-me para uma longa palestra. Se eu quisesse fugir, sempre poderia usar meu prazo como desculpa. No entanto, papai disse algo que eu não esperava. É hora de voltar. Inclinei minha cabeça. Volte. Esta era a minha casa, e papai e mamãe também estavam aqui. Kinha-jin. Um grito entrou em meus ouvidos. Voltar para onde? Ah, você quer dizer trabalho? Não se preocupe, meu prazo é em 4 horas. Ele tem razão. Ele pode ficar um pouco mais. Você é quem mais queria vê-lo de qualquer maneira. Mamãe cutucou o ombro de papai ao dizer isso. Ela parecia querer falar mais comigo, enquanto cutucava meu ombro também, perguntando se eu queria outra tigela de arroz. Eu estava muito acostumado com seus hábitos agora. Sim, eu vou levar alguns segundos. Ah, certo, Ajin, você deveria voltar para casa pelo menos uma vez por semana. Você não está tão ocupado de qualquer maneira. Isso era algo que ela dizia toda vez que vinha. Eu normalmente teria dito que estava muito ocupado com a serialização do meu romance para ir, ou reclamaria que ela estava me incomodando, mas hoje. Eu vou, a partir da próxima semana. Isso é o que eu queria dizer. Nesse momento, papai interrompeu. Isso é ótimo, mas você ainda deve ir agora. O prazo está se aproximando, mas eu ainda tenho, não isso. Papai me interrompeu. Posso dizer aos meus leitores que estava ocupado e atrasar o capítulo também. Quando olhei para papai com esse pensamento, fiquei surpresa. Não é isso, Ajin. Ele estava fazendo um sorriso que era muito solitário e amargo. Kim Ajin. Um grito claro soou. Desta vez, encheu toda a sala. É hora de voltar para onde você está. Kim Ajin. Acordar. Naquele instante, meus olhos de repente se abriram. Meu quarto de apartamento e tudo dentro dele foram sugados pelos meus olhos. Meus sentidos e respiração pararam. Eu rapidamente respirei fundo. Eu não conseguia ver nada porque tudo na minha frente estava nebuloso. Meus olhos estavam molhados de lágrimas que explodiram sem saber. Mas logo, com o suspiro de alívio de alguém, uma mão áspera tocou suavemente meus olhos. A mão enxugou as lágrimas no meu lugar. Sua vez. Só então vi a mulher que me protegia. Foi doloroso. Você pode desistir se quiser. Olhei para ela em transe. Eu não conseguia pensar. Parecia que eu tinha um grave mal-entendido. Que se eu adormecesse neste lugar, a lembrança mais dolorosa ou triste ressurgiria. Lágrimas surgiram do fundo do meu coração. A pequena mas feliz sala de estar em que eu estava e as pessoas que eu amava, mas não conseguia expressar meu amor, apareceram na minha cabeça. Sonhos felizes eram tristes justamente porque não podiam se realizar. Incapaz de suportar essa tristeza, eu chorei. Cobri os olhos com a mão e chorei. Eu chorei alto pela primeira vez desde que me tornei quem agi neste mundo. Sons que nem eu conseguia entender saíram da minha boca. Parecia que eu estava gemendo. Os sons fizeram meu corpo e meu coração tremer. Depois que um tempo desconhecido passou, meu choro se transformou em choro, e desconhecido, mais tempo se passou antes que minhas lágrimas parassem completamente. Depois de voltar aos meus sentidos, eu fiz um sorriso estranho. Boz ainda estava olhando para mim. Você está bem agora? Eu balancei a cabeça com um leve suspiro. Que embaraçoso. Não adormeça como eu, chefe. Boz olhou para mim em silêncio. Seus olhos calmos estavam piscando com uma luz complicada. Isso foi mais doloroso do que eu pensava. Eu levantei minha mão e coloquei no meu peito. Meus batimentos cardíacos pareciam reverberar por todo o meu corpo. Ajin. Boz sussurrou meu nome e segurou minha mão. Seu calor envolveu minha mão. Chefe olhou para mim e disse: Eu sinto muito. Sua voz estava trêmula e embargada. Do que ela estava arrependida. Olhei em seus olhos, confuso. Boz então deu um sorriso amargo e falou com um desânimo. Não se machuque. O extra da novela capítulo 214. Subida rápida, 2, 49:32:15, 49:32:14, 49:32:13. Boz olhou para o relógio vagamente e, com um pouco de coragem, voltou seu olhar para Kim Ajin. Kim Ajin estava sentado no chão, embaralhando cartas. Foi um embaralhamento elaborado e mágico. Embora ele parecesse normal do lado de fora, ele claramente não era seu eu habitual.
Boss lembrou o que tinha acabado de acontecer enquanto olhava para Kim Yajin. Ela não sabia que tipo de sonho Kim Yajin teve. Mas a imagem de Kim Yajin murmurando para sua mãe e seu pai ficou impressa em sua mente. Sua voz triste fez seu coração doer ligeiramente. Ah, ah! Ela deu um pequeno suspiro. Agora, a cabine estava muito quieta. Spartan voltou para a sala de espera para dormir, e os outros membros não voltaram. Quem sabia o que eles estavam fazendo? Ela sabia que, para quebrar esse silêncio constrangedor, teria que falar. Mas ela não sabia como iniciar uma conversa e cuidadosamente começou a escolher suas palavras. Depois de muito pensar, ela ligou o mensageiro e escreveu uma mensagem. E aí? Isso era muito hostil. E aí a Jin, a única coisa diferente sobre este era que tinha um ponto final. E aí a Jin. Ela não gostou do ponto de interrogação por algum motivo. E aí a Jin, este não foi tão ruim. Ela agonizou sobre colocar 2 ou 3 S, mas acabou desistindo. Ela desligou o mensageiro e olhou para Kim Yajin novamente. Ela deveria se desculpar agora. E pedir seu perdão. Mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Ela apenas olhou para ele, pois qualquer coisa que ela dissesse agora não seria nada mais do que decepção. Mas toda vez que ela olhava para ele, seu coração doía como se tivesse sido perfurado por uma agulha. Ela não sabia por quê. De repente, um pensamento passou por sua mente. Ela havia matado muitas pessoas até hoje. Qualquer que seja a razão para os assassinatos, eles também acabariam por resumir isso. Todas aquelas pessoas que ela matou eram mãe, pai, filha ou filho de alguém. Ela bloqueou as emoções que estavam começando a ferver. Era tarde demais para ela se arrepender agora. Arrependimentos tardios não podiam mudar nada. As pessoas que ela matou nunca poderiam voltar à vida, e ela continuaria a matar muito mais no futuro. Não se preocupe com o que não pode ser desfeito. Faça o que você pode fazer bem. Isso foi o que o ex-chefe disse a ela. Ela também acreditava nisso e pensava que a culpa em seu coração já havia perecido. E ainda. Chefe. De repente, uma voz chamou seu nome. Ela levantou a cabeça ligeiramente para onde tinha vindo. Kim Yajin, que se aproximou dela, estava olhando para ela. Por que você está fazendo isso? Só então ela finalmente viu sua postura. Ela estava agachada enquanto abraçava os joelhos. Eu quero saber por quê. Acho que estou com sono também. Ela murmurou e sorriu amargamente. Chefe, estou entediado. Você quer jogar cartas? Eu pensei que você não queria. Kim Yajin deu um pequeno sorriso. Eu tenho uma ideia. Você pode começar com 10 cartas e eu vou começar com 5. Dessa forma, haverá alguma tensão. Ah, você sabe jogar pôquer, certo? Sim. Ela sentiu. Então, vamos fazer isso. Ok, ele se sentou na frente dela com alguma distância entre eles. Ela o observou embaralhar o baralho de cartas. Então ela se viu instintivamente tentado identificar um truque e ficou um pouco enojada consigo mesma. Tudo bem, estou dando as cartas e o jogo começou. Boss ficou satisfeita quando viu a mão dela. No entanto, dos 37 jogos que jogaram nas 3 horas seguintes, eu desisto. Boss perdeu 36 vezes. O último jogo em que ela tinha damas, mas perdeu para ases, foi a gota d'água. Ela largou as cartas e se virou para o lado. Cara, isso não funcionou. Então que tal eu pegar 5 cartas e você 14? Eu desisto. 8-3F, Crevon Continental. Os jogadores se reuniram em Astern Crevon. Crevon mobilizou magos para construir uma parede secundária do lado de fora da parede primária e construiu uma fortaleza dentro das paredes para atrair os jogadores. Eles usaram TP e itens como isca. A família real de Crevon declarou que emprestaria itens aos jogadores de graça e ofereceria TP para cada monstro morto. E, se todas as calamidades fossem destruídas, entregaria todos os itens completamente. Claro, prometeu oferecer um dos tesouros da família real e 100.000 TP para o jogador que matou diretamente uma calamidade. Recebemos a recompensa de primeira entrada apenas para o 10º andar. Atualmente, em um restaurante perto da parede leste, Aileen estava conversando com vários membros-chave da Guild Alliance, Rachel, Kyongjin e Yoironya. Foram Black Lotus e sua gangue que mataram a quinta calamidade, Piton. Também foram eles que passaram pelo 11º, 12º, 13º e 14º andar. Kyongjin assentiu com a observação de Aileen. Eu vejo. Durante os últimos 20 dias,
Os jogadores da torre ficaram chocados e surpresos com a série de notificações que receberam sobre a escalada. Um grupo sem nome entrou no 11º andar pela primeira vez. Um grupo sem nome entrou no 12º andar pela primeira vez. Um grupo sem nome entrou no 13º andar pela primeira vez. Um grupo sem nome entrou no 14º andar pela primeira vez. Levaram quase um ano para subir do primeiro andar ao 10º andar, mas apenas 2 semanas do 10º andar ao 14º andar. Os jogadores discutiram sobre qual dos dois, Alien ou Black Lotus, o grupo sem nome pertencia. E hoje, a própria Alien pôs fim ao debate. Ficamos no 10º andar por 3 dias inteiros, eu acho. Conseguimos limpá-lo, mas foi surpreendentemente difícil. Agora estamos a caminho do 13º andar. Enquanto isso, Leon estava ouvindo Alien, mas ao mesmo tempo pensando em outra coisa. Essa angústia profunda e complicada dela era derivada de seus delírios. Foi assim que sua linha de pensamento foi: a equipe Black Lotus é, sem dúvida, a trupe Camaleão. Kim A-jin certamente correria para onde quer que a trupe Camaleão esteja localizada. Mas Kim A-jin não é do tipo que acredita facilmente nos outros. Então ele vai tentar perseguir a trupe Camaleão por conta própria, sem a ajuda de outros. Mas isso é muito perigoso. Então, Sr. Alien, sobre Fenrir. Yeon perguntou cuidadosamente. Fazia quase um mês desde que ela entrou pela primeira vez na torre, mas ela ainda não conhecia Kim A-jin. Mesmo quando ela de repente sentiu o cheiro de Kim A-jin enquanto caminhava e perseguiu o cheiro, ela só acabou encontrando Rachel que estava encharcada em seu cheiro. Aconteceu novamente hoje. Rachel, completamente alheia, perguntou alegremente se Yeon tinha vindo vê-la. Yeon não conseguia dizer não para seu rosto sorridente, então eles decidiram encontrar Alien juntos. Você está procurando por Fenrir? Alien ficou de mau humor. Escusado será dizer que não só o partido dela, mas também Fenrir eram o centro das fofocas hoje em dia no fórum público. Ele não é muito popular hoje em dia. Tudo começou com o Black Lotus Incident um tempo atrás. O incidente em que Black Lotus, que costumava atacar outros jogadores antes das calamidades, mudou de lado e atacou monstros quando as calamidades tomaram conta de Crevon. O incidente foi, naturalmente, surpreendente. Naquele dia, centenas de monstros foram assassinados com apenas 5 flechas. Ele havia dado às pessoas mais uma história para contar. As pessoas começaram a se referir a Black Lotus como o verdadeiro Darkeiro. As pessoas provavelmente estão falando mal dele tanto quanto eu. Você está preocupado com ele? Não, ele não é do tipo que se preocupa com uma coisa dessas. Sério? Bem, eu não sei nada. Ele sempre se dá bem sozinho, então provavelmente está bem. E o Yeon parecia triste com a observação sincera. Ao lado dela, Rachel soltou uma tosse seca. Ela deu um passo à frente em silêncio. Já que estou bem com Ellen, vou tentar fazer com que ela fale. Pelo amor de Yeon, pensou ela. Desculpe-me, Ayu. Então, você estava aqui. Mas antes que Rachel pudesse dizer qualquer coisa, a porta do restaurante se abriu e alguém entrou. Além, Yeon, Kyung-jin e Rachel voltaram sua atenção para a porta. Ali estava um mago que era semelhante em tamanho a Ellen. É. Ellen arregalou os olhos com o encontro inesperado. Ah, ela é minha companheira. Ela disse que queria conhecê-lo, Sr. Allen, a todo custo. Yeon se levantou e apresentou sua companheira para todos. Mas Ellen estava simplesmente atordoada. A batida staccato dos saltos altos ecoou no chão quando o mago, que apareceu de repente, se aproximou deles. Mesmo com seus saltos mortais, ela mal tinha 160 centímetros de altura, e seu rosto redondo emitia uma vibração infantil. Mas a maneira como ela andava e a expressão em seu rosto eram um epítome da elegância e do orgulho. KHMM. Kyung-jin tentou desesperadamente conter o riso, e Rachel lançou um olhar de adoração para a figura de boneca. Mas apenas uma pessoa, Allen, estava mais séria do que nunca. Allen. Ayn falou. O queixo de Allen caiu. Faz algum tempo. Em uma nota lateral, havia instalações chamadas Centros de Educação de Talentos na Terra. De todos os cadetes das academias de agentes militares, crianças com menos de 11 anos só podiam ter aulas até às 14 horas devido a questões com os direitos das crianças. Então foram criadas instituições privadas para educá-las e treiná-las nos horários subsequentes.
E o centro de educação de talentos mais famoso do mundo foi o Veritas Education Center localizado em Gangneung, Coreia do Sul, que Ain e Leen participaram. Quando Ain se registrou pela primeira vez, ela tinha 5 anos, e Ain tinha 11. Os dois se conheceram então. Eles tinham uma longa história juntos, mas Leen não fez nenhum cumprimento e simplesmente engoliu sua saliva. A razão para isso era simples. Há muito tempo, os dois lutaram até a morte. Literalmente, à beira da morte. Clique, clique. A Ain aproximou-se arrogantemente e sentou-se na frente de Leen. Os dois pequenos adultos se entreolharam em silêncio. Era como se um cachorro e um gato estivessem fazendo uma competição de olhares. Os dois estavam muito sérios, mas de longe, a atmosfera entre eles era tão fofa que era engraçado. De repente toco, toco. Yoo Yeon bateu no ombro de Kyung-jin, induzindo-o a dar uma olhada no mensageiro. Kyung-jin fingiu olhar a hora e em vez disso olhou suas mensagens. Yoo Yeon, recebi um relatório agora mesmo sobre um sítio de artefato em grande escala sendo descoberto na Ásia Central. Kyung-jin arregalou um pouco os olhos, mas desligou o mensageiro calmamente. Ele sentiu pena de Rachel, que o acompanhava, mas isso era uma questão de sigilo absoluto. De qualquer forma, Sr. Allen, Fenrir provavelmente continuará perseguindo a Black Lotus. Então, se você encontrar com ele mais tarde, por favor, diga a ele que Yoo Yeon quer vê-lo. H.U. Oh, ok. Aileen assentiu, estudando a expressão de Ain. Nós temos de ir agora. Vocês dois, por favor, tomem seu tempo. Ir para onde? Você pode ficar aqui. Não, você deveria ficar. Yoo Yeon e os outros se levantaram, deixando a voz triste de Leen para trás. Logo eles estavam completamente fora do restaurante, e a mulher que estava escutando a conversa deles murmurou friamente. Idiotas. Jin saiu que estava extremamente frustrado. Todo mundo estava falando sobre como Fenrir estava atrás de Black Lotus ou sobre como Fenrir matou Black Lotus. Que piada. Ela queria dizer a eles se pudesse, assim como aquele barbeiro que gritou sobre as orelhas do rei na floresta de bambu, que se espalha por todo o mundo. Jin é Fenrir e também Black Lotus, seus tolos sem cérebro. Mas Jin saiu que não. Não era, é claro, que ela temesse irritar Jin. Ela simplesmente odiava fazer lama. É muito deselegante para ser chamado de vingança. Como vou fazer 150.000 TP dessa maneira? De qualquer forma, ela estava mais preocupada com o BT, para que ela pudesse usar o centro de upgrade no 7º andar. Seria fácil se ela pudesse roubar as casas de NPCs ricos e caçar outros jogadores por TP, mas a ameaça de Jin a forçou a ficar parado. Ela se consolou dizendo que na torre ninguém, e não apenas ela, poderia enfrentar Jin. Ding! De repente, uma mensagem chegou. Bel, Sayuk. Ouvi de nosso informante que vários artefatos foram descobertos na Ásia Central. Era de Bel. E daí? Jin Sayuk não se incomodou em enviar mensagens de volta. Agora, até mesmo o tempo gasto comendo era um desperdício. Ela precisava matar monstros para coletar TP e usar o upgrade sem ter com esse TP o mais rápido possível. Bel, parece que o Chameleon Troll estará lá também. O que você acha? Mas no momento em que ela leu essa mensagem, seu olhar se afiou como uma lâmina. Tem certeza que? Por Camaleão Troll, você quer dizer Jin? Bel, provavelmente. Você sabe como eu conheço o chefe deles. Eu diria que há 90% de chance. Mas por quê? Você quer lutar com ele? Para que ele possa chutar sua bunda novamente. Ela cerrou os punhos automaticamente. Fora da torre. Não dentro, mas fora. Ela estava confiante de que venceria na terra. Não confiante. Ela tinha certeza de que venceria. Jin Sayuk levantou sua autoestima que havia afundado até o fundo e murmurou com extremo ressentimento. Eu vou morder e mastigar cada pedaço e pedaço de... Aqui estão suas pernas de frango. Naquele exato momento, o garçom colocou um prato de 20 pernas de frango na frente dela. Jin Sayuk pegou as pernas e as rasgou grosseiramente. Não enquanto ela mordia a carne tenra, seus olhos brilhavam com fúria e vontade de vingança. 15F, navio abandonado de Genkelope, a trupe Camaleão decidiu interromper a subida no 15º andar, que parecia bastante futurista.
Estávamos dentro de uma nave de guerra abandonada que parecia ter saído de um filme de ficção científica como Alien ou Event Horizon. Atualmente, Cheok Jun-jeong e eu estávamos sentados em um banco coberto de musgo. Cheok Jun-jeong falou: "Vamos parar aqui? Sim, temos que voltar para Crevon agora." Crevon ainda estava sob ataque, e as outras calamidades além de Piton ainda estavam vivas e bem, mesmo enquanto subíamos a torre. Kinsu derrotaria Medusa em breve. Mas as calamidades restantes foram Minotauro e Quimera, ambos nível 40, e Ciclope, nível 45. Além disso, havia muitas outras calamidades além delas esperando no nono andar. Não podíamos esquecer que não atravessamos o nono andar. Nós simplesmente pulamos matando uma calamidade. Oi, Cheok Jun-jeong. O que está acontecendo? Desculpe, não estou acostumado com você falando comigo em um discurso casual. É assim mesmo? Bem, eu não estou dizendo que você nunca deve falar comigo assim. Tenho certeza que vou me acostumar com isso eventualmente. Eu sorri em silêncio. Fingir a morte parecia eficaz. Na verdade, eu não estava atuando, pois sofri quase à beira da morte. Ainda dói? Cheok Jun-jeong perguntou, coçando sua bochecha. Estou um pouco bem. Mas como o efeito colateral do time reversal era muito grave, planejei voltar para o Upgrade Center e aumentar um pouco mais minhas estatísticas. Eu estava adiando porque era uma operação cirúrgica muito dolorosa, mas eu queria aumentar todas as estatísticas em 3 pontos, que era o máximo. O que você quer dizer com um pouco? Tudo bem, está tudo bem. Qualquer que seja. Levantei-me. O 15º andar era uma máquina gigante chamada navio abandonado de Genkelope. O navio de guerra era do tamanho de 2 Jejudo juntos. Neste andar havia fenômenos futuristas assustadores, mais assustadores do que monstros. Para chegar ao 16º andar, precisávamos reiniciar o navio. Resumindo, precisávamos de pelo menos um mês para limpar esse piso. Estou indo para Crevon. Não, antes disso, para o 7º andar. Peguei vocês. Depois vou para Crevon. Tem um cara que eu preciso cuidar. Cheok Jun-jeong esticou seu corpo enquanto dizia isso. Em sua observação um pouco desconfiada, perguntei diretamente: por quê? Para vingar Kaita. Cheok Jun-jeong fez uma pausa. Ele desajeitadamente se virou para mim, envergonhado por eu ler sua mente, mas logo deu um pequeno sorriso. Uma vez camarada, sempre camarada, não importa o quão estúpido você seja. Ele provavelmente pensou que disse algo legal, mas não teve efeito sobre mim. Para constar, Kaita foi derrotado consecutivamente por Kinsu e já foi morto 2 vezes. Você vai vingá-lo ou não? Eu vou, seu vagabundo. Cheok Jun-jeong curvou o lábio em beicinho. Eu me senti enojado. Porque ele tentou agir tão grosseiro, fofo, hoje em dia. Então, não há nada que eu precise fazer hoje. Sim. Então eu vou. Cheok Jun-jeong caiu usando a estela de cristal. A propósito, Boss, Jan e Jian deixaram a torre há muito tempo. Eles provavelmente saíram para examinar os artefatos de Genghis Khan. Esse também foi um ponto de virada importante. De repente, meu coração afundou. Lá, Shai-Naeun conheceria o Jin que matou sua mãe. Então devo ir para lá também? Eu não tinha decidido sobre isso ainda, mas eu precisava ficar mais forte pelo bem de Crevon de qualquer maneira. Desci até o 7º andar através da estela de cristal também, 7F, Game Center. Passei pelo saguão familiar do Game Center e fui direto para o Upgrade Center. Quando abri a porta, o familiar ao pago me cumprimentou. Olá. Sim, oi. Como posso te ajudar, hoje? Estou aqui para fazer o que não quero fazer. Operação de aprimoramento de estatísticas. Eu estava adiando por um tempo porque doía como um louco, como se seus membros fossem cortados e colocados novamente. Você está se referindo à operação de aprimoramento de estatísticas? Sim. Consegues fazê-lo? Sim. Esta operação pode ser realizada até 3 vezes. O jogador extra 7 pode passar por esta cirurgia mais 2 vezes. Ok, então eu, aprimorando todas as estatísticas, exceto o poder mágico, paguei facilmente 150.000 TP. Foi então. De repente, a porta do centro de atualização se abriu e alguém entrou apressadamente. Rapidamente percebi quem ela era. Era a feiticeira vestida, Medea.
Ei, é ótimo ver você. Eu sabia que você voltaria, então estou esperando por você nos últimos 20 dias. Medea disse graciosamente e se aproximou de mim com um sorriso radiante. Você esperou por mim? Eu joguei mudo. Sim, extra 7. Lembra do que você disse da última vez? Eu realmente não gosto de ser chamado pelo meu apelido. Oh, sério? Desculpe. Então, Ela tentou continuar, mas Alpago me agarrou. A operação começará em breve. Ah, sério? Desculpe, administrador Nin. Eu preciso ir para a cirurgia agora. Medea olhou para Alpago, um pouco irritada, mas assentiu hesitante. Sim. Então. Vou esperar até acabar. Ah, isso não é caro. Você quer que eu pague por isso? Eu já paguei. Sim. Por favor, siga-me. A voz mecânica do Alpago me pressionou. Eu o segui, fingindo estar arrependido. Jing, Qua, Wing. Todos os tipos de sons cirúrgicos horríveis encheram a loja. 4 horas depois. Saí, vencido pela dor. Depois de beber algumas poções para recuperar minha resistência, vi Medea cochilando em uma cadeira. Eu pensei enquanto olhava para ela. Se ela é tão obcecada com luxos, então deve significar que aquela configuração sobre ela não mudou. Oh, você terminou a cirurgia? Medea acordou. Ela sorriu amargamente enquanto me entregava uma poção, mas a colocou de volta nos bolsos quando viu o que estava na minha mão. Sim, o que é isso? Nós iremos. Sabe, sobre o que você disse da última vez? Algo ruim aconteceu comigo, e eu estava com um humor horrível. Eu gostaria de me desculpar. Primeiro, perguntei a Simade, e ele me disse que você foi realmente quem fez isso. Eu escutei em silêncio. Na verdade, ao invés de ouvir, eu estava lendo a janela de notificação que apareceu no ar. Aviso. As calamidades em Crevon estão furiosas. Não fiquei muito surpreso. Estive pensando em quão grande é a sua habilidade. Mas veja, muitos administradores virão vê-lo de agora em diante. Um manto tão maravilhoso não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Não pretendo obtê-lo de graça ou pedir que você me dê um de presente, é claro. Uau! O que? Eu arregalei meus olhos e gritei alto de propósito. Desculpe, administrador Nin. Algo importante surgiu em Crevon. HU? Deixei Medea perplexo enquanto pegava minhas coisas do Alpago e tirava a estela de cristal portátil. Vamos falar sobre isso outra hora. É uma grande calamidade. Espere, garoto. Enquanto meu corpo se deformava, senti uma sensação de déjà vu. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.